Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Falar de missões é levantar, muitas vezes, questões, é levantar alguns problemas. Primeira coisa, poucos cristãos compreendem que missões é a obra principal da igreja. Essa é a razão que a gente começa a falar de missões e já descobre algumas dificuldades, alguns problemas. Missões é ignorada por muitos servos de Deus. São pessoas fiéis, mas ignoram missões, pensam que missões não é para ele, não tem necessidade, não tem que preocupar, não sabem ser gratos a Deus por aquilo que Deus fez. Nós somos frutos de missões. Segunda coisa, há milhões que ainda não ouviram falar de Cristo exatamente por falta de crentes comprometidos com a obra missionária. E há também uma frieza espiritual em muitos corações por ignorar a pregação do Evangelho, por ignorar missões. Segunda coisa, igreja como organização. A igreja como organização, às vezes, a estrutura da igreja local, ela dificulta. Ela não incentiva, ela não ora por missões, ela não contribui para missões, ela fecha em si mesma, ela preocupa com o bem-estar da igreja local. E isto tem sido um grande problema para missões, se envolve com tudo, menos com missões. Resultado, o campo missionário vai faltar, porque alguma igreja está deixando de contribuir, de orar e de pedir a Deus em favor da salvação das almas. Terceiro problema que eu observo, os contribuintes. Há aqueles que contribuem com o dízimo. Dízimo não é para missões. Missões é a oferta. O dízimo você entrega na casa de Deus. A oferta você oferece tanto à igreja quanto a missões. Oferta e dízimo têm os seus destinos diferentes. Contribuintes que amam a Deus e querem ver o reino de Deus, mas pegam o dízimo e mandam para missões. Isso você não está dizimando, você está ofertando e continua devendo lá o seu dízimo. Contribuintes que contribuem só com o missionário que ele gosta, só com aquele missionário, ele não quer contribuir com a obra missionária como um todo. O que acontece? Às vezes aquele missionário, ele recebe 2 vezes e o outro fica sem receber nenhuma, porque você direcionou a sua oferta. Por isso, a nossa oferta de missões, ela tem que ser direcionada ao departamento de missões, órgão que cuida, que reparte, de maneira que todos vão receber, todos vão ser abençoados e não vai fazer falta, ninguém vai ficar sem receber. Quarto problema que eu observo, quanto aos que não contribuem. Eu falei dos que contribuem, mas eu quero mostrar também o problema quanto àqueles que não contribuem. Muitos deles se calam, não divulgam, não interessam. Outro grupo, questionam, colocam dúvidas, semeiam contendas, ficam falando assim: para que fazer missões? Para que contribuir? Por que temos que ficar preocupados com pessoas que estão tão distantes? Outros levantam questões, estão aplicando o dinheiro errado, sem averiguar, não contribuem, falam mal, incentivam aqueles que contribuem a parar de contribuir. E olha, irmãos, que aqui eu vejo que fazer missões para este grupo de pessoas é oportunidade de pecar, porque não contribuem, ainda levam outros a deixar de contribuir. Quinto problema que eu observo, quanto aos missionários, nós precisamos orar para enviar os missionários, porque eles são os mensageiros. Então a pergunta que a gente faz: quem é essa pessoa que está se apresentando para missões ou sendo apresentado para missões? Ele conhece a mensagem? Ele conhece Jesus? Ele conhece as doutrinas básicas do Evangelho? Ele tem experiência com Cristo? Ele tem chamada para missões? Porque às vezes a pessoa é crente, é servo de Deus, tem experiência com Deus, mas não é pessoa que foi chamada para estar lá no campo missionário. Então,
Às vezes existe até aqueles que auto se enviam. Eu mesmo estou me enviando para missões. Este é um grande problema. Louvamos a Deus porque a missão Boas Novas ela tem zelado, ela tem cuidado, tem selecionado e Deus tem nos guardado até aqui. Sexto problema que eu observo é quanto à mensagem. Porque, irmãos, missões cria oportunidades de engano. Quantos enganadores se colocam como missionários, mas pregam uma mensagem ou um evangelho totalmente distorcido? Ou quantos que chegando no campo, ao ouvir ou sofrer a pressão, não conseguem transmitir o evangelho e começam a viver uma vida totalmente fora daquilo o qual é o propósito. Missões também cria oportunidades de heresias. Quando o missionário chega no campo, às vezes ele depara com situações tão complexas, adoração a tantos deuses, por exemplo, no México, adoração à deusa morte, à santa morte, e às vezes o camarada já se converteu, chega a época dos finados, ele quer colocar ali o altar à deusa santa morte, mesmo tendo se convertido. Aí o missionário tem que ter graça, tem que ter discernimento de Deus, para que a mensagem não seja distorcida, porque a mensagem tem que ser coerente. A mensagem para todos os povos é a mesma, porém, para cada povo tem uma forma de como pregar, de como anunciar as boas novas, e o missionário precisa ter essa experiência. E para encerrar, eu falo do receptor. Se essa pessoa que vai ouvir o evangelho, se a gente começar errado com ele, ele vai aprender sobre Cristo, ou sobre a Bíblia, sobre a igreja, de forma errada, porque missões, ela cria também oportunidades para escândalo. Quantos escândalos eu vi no campo missionário? Pessoas despreparadas, indo para o campo missionário, em vez de ganhar almas, provocando escândalos. Você não sabe quem é o seu receptor quando você prega. Por isso, quando pregar, temos que pregar uma mensagem simples, de forma compreensível, de maneira que o ouvinte, ele será transformado pela palavra, e o Espírito Santo convencerá ele do seu pecado, da sua justiça e do juízo. Que Deus abençoe, faça missões agora, porque Deus está nesse negócio. Um abraço do pastor Júnior, até a próxima, se Deus assim permitir.